Neste final de semana, a Igreja Católica de Rolim de Moura realizou o tradicional Domingo de Ramos, que antecede o Domingo de Páscoa, como explica o Frei Antônio. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, é o início da Semana Santa, quando Jesus vai entregar a sua vida para nos salvar. Então a importância, para os fiéis é justamente nós entramos com Jesus, nós caminhamos com Ele, caminhada para a Páscoa, caminhada para a ressurreição, e somos convidados a fazer o mesmo caminho de Jesus. O caminho, claro que ninguém quer o martírio, ninguém quer a morte, mas nós passamos pela morte. Então, para que nós cheguemos a Deus, é importante que nós caminhemos com Jesus sabendo que nós vamos morrer para ressuscitar. Então, o grande mistério que celebramos é a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então, ele é acolhido como rei, um rei diferente, um rei que vem montado num jumento, enquanto que os reis naquela época eram acolhidos em grandes carros, em grandes tronos, e o trono de Jesus, no momento em que ele entra em Jerusalém, é o jumentinho. Depois, o trono maior que ele vai receber é a cruz. Aqueles que estavam lá, aquela multidão, acolheu Jesus com ramos, Aí, é o Monte das Oliveiras. Claro que não precisa ser ramo de oliveira. Então, as pessoas que estavam lá acolheram Jesus colocando os ramos, tirando ramos, galhos das plantas, e depois ainda diz a narrativa que eles colocavam as vestimentas no chão, para que Jesus passasse. Então, é um sinal de reconhecimento da realeza de Jesus. Ele é aclamado como rei, Hosana, o filho de Davi. O sentido da procissão de Ramos é mostrar essa peregrinação sobre a terra a cada fiel. O Domingo de Ramos é tradição para os fiéis. Eu estou aqui com a dona Maria Kennedy Fontana e o senhor João Fontana. São esposos e eles participam de todo Domingo de Ramos todo ano. É isso mesmo, dona Maria? Sempre a gente participa. É a fé da gente, a gente tem que todos os anos participar. As vidas, sempre a gente vem para a igreja, participa sempre de todas as coisas das festas da igreja, coisas que acontecem na igreja, a gente sempre participa. Quando o povo o aclamava como rei, e depois, 3 dias depois, estavam lá pedindo para crucificar ele. Então, hoje é a demonstração de fé do católico, que recorda aquele tempo quando Jesus entrou em Jerusalém, aclamado pelos fiéis. Já na noite de domingo, foi realizado um teatro com a encenação da morte de Cristo. Na liturgia temos a paixão de Jesus, segundo Lucas, então justamente para lembrar a caminhada para a Páscoa, ou seja, a Jesus que entra em Jerusalém, depois vem a sua entrega, ele vai ser entregue, vai ser morto, vai passar pela cruz e ressuscitar. Então a encenação é para lembrar a vida, a paixão, a morte e a ressurreição de Jesus. Então já é uma antecipação. Esse ano, os participantes estiveram um motivo ainda maior. Cleide, que no teatro faz o papel de Maria, foi curada de um câncer, que é comum em pessoas com mais de 60 anos. E ela, com 26, era um caso raro e sua chance de cura era de 0,1%. Devido à quimioterapia, eu estava muito debilitada e em estado crítico. Então eu pude somente vir assistir com muito esforço. Hoje eu posso dizer que com a graça de Deus eu estou curada e foi um milagre na minha vida. E estar participando hoje é para mim uma bênção, uma dádiva que Deus me deu, uma nova oportunidade. E eu me sinto muito amada por Deus, então para mim é muito gratificante estar aqui hoje ajudando e dizer para as pessoas que estão passando por um tratamento de câncer que sim, é possível, que Deus é maior do que qualquer outra coisa. Ver o quanto Maria sofreu vendo seu filho ser crucificado, sabendo qual seria o final dele e mesmo assim ela ser aquela mãe presente, amar o seu filho até o último momento,
Foi assim que eu me senti passando pelo tratamento, como se ela estivesse cuidando e me amando até o último momento. E acreditei muito que, com a graça de Deus, eu iria me curar. Jesus sempre afirma, né, a tua fé te curou. Então ela é uma pessoa de bastante fé, sempre teve uma participação ativa com jovens, né? Então ela passou realmente por esse momento difícil e com a graça de Deus, né, pela fé, ela recebeu essa graça. Ela não tem mais o câncer, então eu também acredito que seja o milagre, pelo milagre ela conseguiu. Então, pela fé que ela tem, que ela acredita, ela recebeu essa graça de Jesus. Tudo aquilo que Jesus sofreu para nos libertar do pecado. E hoje o que nós vamos fazer é tentar passar um pouco deste sofrimento, um pouco desta história, para que os fiéis possam imaginar o quanto Jesus sofreu naquela época. E isso para nós é um exemplo de continuidade de fé, é um exemplo de continuidade de sermos cada vez mais missionários. Afinal, naquela época, Jesus ele morreu para nos dar a vida e a liberdade do pecado. E hoje, nós também devemos continuar ajudando o nosso próximo, contribuindo com aqueles que são necessitados. Por exemplo, algumas cenas do teatro vai refletir a nossa realidade de hoje. A cena 3, ela vai dizer qual é o papel do cristão hoje na sociedade. Às vezes nós achamos que o cristão ele está longe de estar contribuindo com o seu irmão. E na verdade não. O nosso irmão que está do nosso lado que precisa, nós temos que estender a mão. Afinal, Jesus não morreu na cruz sem estender a mão para nós pecadores. Olha, nós temos uma participante do grupo de jovem que o ano passado ela não participou conosco, ela estava em um tratamento crítico oncológico, mas esteve aqui presente com muita dificuldade, o médico autorizou que ela viesse. E graças a Deus, com fé, como eu te disse para você, o ato de fé dela, ela hoje vai participar conosco, curada, e vai dar o seu exemplo de fé para cada um de nós hoje, nunca desistir diante das dificuldades, diante daquilo que vem nos abater. Afinal, se somos cristãos, nós temos a figura maior de Cristo que não nos deixa, não nos abandona. Acreditar e nunca abandonar a fé. Castigue esse povo!